Olá, olá a todos amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto. Lembrando que todos os grandes acontecimentos do ano de 2025 foram sincronizados com movimentos astrológicos incríveis, que nem o portal 7 do 7, que deu início às taxações. Agora esse eclipse também, meus amigos, sem falar do 3 Atlas. O 3 Atlas está interagindo com o Sol e os próprios geofísicos não conseguem compreender de forma plena. Aliás, eles estão totalmente confusos este fenômeno. Então, este objeto está interagindo com o Sol e, segundo Stephen Burns, que é um geofísico muito conhecido no YouTube, está influenciando o Sol com novas energias que vão levar o mundo a um novo nível de consciência. Então, um ambiente favorável, forças exógenas, os seres interdimensionais, todos se fazem presentes. Já existe, uma debandada incrível. União Brasil, PP já saíram do governo e estão agora se prontificando para aprovar esse projeto de anistia que vai dar um novo rumo, novos ares para o Brasil, um recomeço, um reset, novamente um reset positivo, obviamente, para o nosso país. Então, meus amigos, é importante termos bastante energia positiva, criarmos uma egrégora positiva para este final de semana, que será um portal também, que terá um grande evento planetário, que é o eclipse lunar. Então, eu peço encarecidamente para que todos estejam imbuídos por esta causa, todos envolvidos, realmente através de meditação, orações, união sagrada, por que não, e também protocolos de contato, para que realmente isso possa suceder a contento. Aliás, está tudo favorável. Está tudo favorável, está tudo engatilhado. Então, a nossa ação e a presença também, acho que terá manifestações nas grandes capitais do mundo, com certeza haverá próximo da sua cidade. Então, participe e faça acontecer. Participe desta grande mobilização, que será um gatilho de grandes mudanças a nível global. E as notícias? Loirão se reuniu, fez ali uma comitiva, ele ali fez, inclusive, um depoimento. Ele tinha assumido, inclusive criaram até boatos que ele teria desencarnado, um monte de coisa. E ali ele reuniu uma coletiva de imprensa, e todo mundo pensando, será que ele vai falar do Brasil? Será que ele vai falar da Ucrânia? Será que ele vai falar do Putin? Vai falar da União Europeia? E no final das contas ele falou da Space Force. Da Space Force. E ninguém entendeu nada. Quer dizer, reuniu o secretário, o Hessent, reuniu todo mundo, o Didi Vance também estava presente, e simplesmente para falar, olha, a sede da Space Force será transferida para o Alabama, que ficava no Colorado, e agora vai ser transferida para o estado do Alabama. Ninguém entendeu nada. Então, quem não tem visão além do alcance, quem não assiste o canal Demis Viana Mundo Secreto, não conseguiu captar a importância dessa coletiva na Casa Branca, que foi convocada, inclusive, pelo Loirão. Estava todo ali, o núcleo duro da Casa Branca, do governo do Loirão, estava presente. É que no Colorado, meus amigos, em 2023, JP militar, que faz parte da Aliança da Terra, esteve no Alabama, ali tem uma base dos nórdicos, ou seja, a sede da Space Force vai ser em conjunto com os nórdicos extraterrestres. Foi isso que o Loirão queria. Claro que a maioria não vai captar, transmitir para a humanidade. Isso será uma nova fase que vai ser um gatilho importante também, porque este é o tema da live de hoje, os gatilhos de um novo tempo, fazendo alusão aqui ao título da live
desta live de perguntas e respostas desta noite. Estão compreendendo? Realmente sensacional, né? Daqui a pouco eu vou dar maiores detalhes para vocês. Lei de divulgação de UAPs proposta pelo Eric Burleson 2025, que pode realmente alavancar a grande e sonhada divulgação. Xi e Putin, meus amigos, eles estavam conversando, o microfone abriu e vazou uma conversa ali bem peculiar, para dizer o mínimo aqui para vocês, e eles estavam ali sussurrando sobre novas tecnologias médicas. É isso mesmo, né? E que a perspectiva de vida do ser humano poderá ser prolongada para 150 anos, ainda nesse tempo. Fantástico. Espetacular. Eu não estou brincando, não. E isso aconteceu de verdade e eu vou mostrar as fontes para vocês. Parece que o Putin e o Xichao já estão pré-anunciando as MedBeds. Incrível, realmente espetacular. Secretário Hessing, secretário de Defesa, ataque a barco do Caribe. Segundo ele, pertencia ao Madurinho. E ele foi detonado, como vocês vão perceber. O cerco está se fechando. O projeto de contato do Jake Barber, grande projeto e agora praticamente vazou, se não é que vazou mesmo, apesar que ele nunca escondeu isso, mas parece que esse projeto, segundo esse novo vazamento, está muito adiantado. Para nossa alegria e satisfação, e eu vou começar, obviamente, com essa notícia fantástica. Que o mundo que passou despercebido pelo mundo, mas aqueles que acompanham a exopolítica, com certeza não passou despercebido, não. Um fator importante que provavelmente influenciou essa decisão é que a futura sede, aqui posto do Michael Salla, do Comando Espacial, Space Force, dos Estados Unidos, lembrando que a Space Force foi criada pelo próprio Loirão no ano de 2019. No mesmo ano de 2019, é bom recapitular esses tópicos aqui. No mesmo ano de 2019, Rainha Eshet, general israelense, foi bem incisivo. Loirão trabalha com a Federação Galáctica de Mundos, e que é criar uma tropa espacial para que seria a ponta de lança para um futuro Star Trek. Bem resumidamente aqui para vocês. Comando Espacial dos Estados Unidos foi notícia em 2019, teve uma repercussão impressionante. Você acha no Google, coloca lá Rainha Eshet, general israelense, Loirão, Federação Galáctica de Mundos, que você vai achar com facilidade. Sede do Comando Espacial dos Estados Unidos, em Huntsville, Alabama, está próximo a um enorme espaçoporto subterrâneo, usado por extraterrestres nórdicos. Apesar que existe alguma divergência, né? Alguns dizem que esses nórdicos, inclusive o JP nunca disse que eles eram extraterrestres. Existe a possibilidade deles serem da intraterra. Mas, independente disso, são entidades não humanas. E pela aliança da Terra. No mínimo, são criptoterrestres. Né? JP é aposentado do Exército dos Estados Unidos, mas que ainda presta missão, ou seja, ele ainda faz parte de várias missões classificadas. Foi levado 2 vezes a Espaço Porto, que ele descreve como uma base para treinamento de pilotos da Aliança da Terra, em naves híbridas humano-nórdicas. Lembrando que ali é a base da Aliança da Terra. Por quê? Porque não opera apenas militares dos Estados Unidos. Ali existem militares do mundo inteiro, e até mesmo da Rússia, segundo JP. Não sou eu que estou falando. Com base nas informações de JP e registros históricos, acreditamos que sua localização seja no Green Montanha, nas montanhas Green, Alabama, e que provavelmente se estenda subterraneamente até Wattsville. Loirão anuncia a mudança do comando espacial para o Alabama. Michael Salla, e está aqui a fonte para vocês. Todo mundo achou que ele ia falar da Ucrânia, que ele ia falar do Brasil. Não, ele falou sobre isso. Todo mundo ficou assim, por que chamar uma coletiva de imprensa, convocar uma coletiva de imprensa simplesmente para falar, olha, a sede da Space Force será transferida? Ninguém entendeu nada. E vejam que estavam presentes todos os grandes nomes do governo. Então é algo importante. Ninguém conseguiu ver a importância disso. Lógico, porque vive na Matrix.
e não assiste, por exemplo, o canal Denis Viana Mundo Secreto, não acompanha o Dr. Michael Salla, não acompanha o Dr. Steve Greer, não acompanha o Ross Contact. Se você não acompanha esses canais, desculpa, mas você carece de boa informação. Yahoo News. Então eu recomendo, o canal do Ross Contact está muito bom, o do Michael Salla também, muito aproveitável, do Dr. Steve Greer, pena que o Dr. Steve Greer não faz tantos vídeos assim, mas vale a pena conferir os vídeos passados, tudo muito proveitoso. Tá ok, meus amigos? E isso se você quer atualização. Não estou falando que tem outros canais. Tem outros canais muito bons, principalmente de espiritualidade. O Vital Froze também eu recomendo. Estou falando de exopolítica. Tá? Exopolítica. Pois bem. Não estou dizendo que não tenham outros canais bons também, de espiritualidade. Estou me referindo aqui à exopolítica. Pois bem. Yahoo News. Loirão anunciará que o comando espacial será transferido do Colorado para o Alabama. E aqui uma postagem do nosso queridíssimo amigo JP. E quando eu postei isso, o JP foi lá e deu um joinha. Legal, JP. Valeu. Isso é incrível. Confirmação hoje. Quando a equipe presidencial decidiu transferir o comando da Força Espacial para o Alabama, eles estavam originalmente no Colorado. Isso confirma que a atualização 33, no caso, né, porque existem inúmeras atualizações do JP no canal do Dr. Michael Salla, mostrou que os nórdicos estão treinando os pilotos em um enorme porto espacial em forma de caverna. Muito amor, a Cúria Matê, criando esse portal entre o céu e a terra. JP. Sensacional. Adorei. Inclusive, o JP fez um vídeo no seu canal dando maiores detalhes sobre esta transferência. Interação com nórdicos. Aqui, JP. A mudança para o Alabama é visto como uma forma de os Estados Unidos interagirem mais com os nórdicos. Sim. Então, a Space Force, junto da Aliança da Terra, vai criar a sua sede. Se você perguntar aonde está a sede da Aliança da Terra, está no Alabama. Junto com os nórdicos e os extraterrestres. E com certeza ali se manifestam também seres interdimensionais. Seres que estão a ajudar a humanidade, fornecendo tecnologias e informações para o quê? Para extirpar, desmantelar a DS. JP confirma que esses seres são os bons da fita. Gostei. Bons da fita foi ótimo, JP. E tem uma vibração angelical. Tanto é que o JP, na sua última atualização, ele teve um encontro com um nórdico interdimensional. Isso não significa que todos os nórdicos, tá, que atuam ali sejam interdimensionais. Mas alguns são. Pois bem. Ser interdimensional é um ser que não está preso à fisicalidade. Tá? Pois bem. Vamos lá. Treinos de pilotos. Em suas experiências passadas em Alabama, JP viu pilotos de vários países serem treinados por nórdicos para pilotar discos voadores. É uma escola de pilotagem da Aliança da Terra, de naves antigravidade, ou naves voadoras. Essas naves são descritas como estando vivas, porque são naves orgânicas. Inclusive, no canal do Ross Contact, ele fala que praticamente todas as naves verdadeiramente extraterrestres, isso é uma característica delas, inclusive isso é também respaldado pelo próprio Dr. Steve Greer, são naves orgânicas, sem falar do David Adair, que teve contato com a Ptolemy. Fantástico. Conectados a consciências do piloto, capaz de se mover através do espaço-tempo. Sim, elas podem transitar entre as densidades e dimensões. Pode ficar na quarta, quinta, sexta dimensão, voltar para a terceira dimensão, passear entre as densidades também tem essa capacidade. Terceira densidade, quarta densidade, quinta densidade. É algo realmente extraordinário. Fantástico. Lembrando que essas naves são criadas no espaço, através de ressonância e através da consciência. Eles conseguem manufaturar tudo o que eles precisam, inclusive produzir as suas próprias espaçonaves. Interdimensionalmente, e até mesmo atravessar montanhas. Sim, isso é muito bom, porque o próprio Dr. Steve Greer fala que eles podem reduzir a sua massa a zero. E reduzindo a sua massa a zero, eles podem atravessar uma montanha. Como um fantasma. Sensacional. Capacidades de voo avançadas. Viagem no espaço-tempo. As naves podem mover-se através do nosso espaço-tempo. Inclusive, essas naves podem também viajar para o passado, para o presente e até mesmo para o futuro. Vocês já imaginaram
você ter assessoria desses seres é uma vantagem que realmente faz toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Lembrando que os seres negativos extrafísicos são inferiores, mas assim, incomparavelmente inferiores aos seres interdimensionais positivos. E é importante você criar essa ponte de interação. Para eles atuarem aqui, eles precisam atuar através da nossa consciência. A consciência humana é uma autorização e uma ponte para que essas energias, esses seres, possam ancorar a sua presença no nosso planeta. Inclusive, eu vou falar sobre isso, que é uma matéria espetacular do Ross Contert, num especial, no próximo sábado. Então, é importante você dar essa autorização. Entenda o seguinte, eu vou explicar isso de uma forma simples. O universo é holográfico, tá ok, meus amigos? Inclusive, eu vou comprovar isso para vocês. Aliás, o mestre do Nikola Tesla, que é o Rousseau, daqui a pouco eu vou falar dele, não acho que não vai dar tempo para falar hoje, ele defendia que o universo era holográfico, inclusive tem documento da CIA desclassificado, Gateway Experience, projeto Portal, que confirma a veracidade desse mesmo fato, e a fisicalidade é produzida através do quê? Dos nossos pensamentos, das nossas decisões. Então o universo, ele é formado por consciência, a materialidade é formada a partir da consciência dos seres interdimensionais, dos mundos paralelos de outras dimensões, porém, aqui na Terra, os humanos, a consciência humana é que determina a grade holográfica que forma a fisicalidade do nosso planeta. Então, meus amigos, para que os seres interdimensionais possam modificar a grade holográfica da Terra, eles só podem atuar através da consciência humana. Eles precisam da nossa autorização e não adianta falar. Tá? Tem pessoas que ficam preocupadas com o nome. Ah, eu fiz uma postagem sobre Jesus, né? E o JP falou do nome de Jesus, etc. Da presença de Jesus. Ah, mas Jesus não é o nome verdadeiro. Ah, porque em latim não, o J só existe no latim. Gente, ser interdimensional não usa nome. Só para vocês terem uma ideia. Quando a Carla Ruckert teve contato com o Conselho dos Nove, está no livro O Único Planeta da Escolha, o Escolhido. O ser interdimensional, que é um dos seres mais próximos da fonte criadora, perguntaram para ele, qual é o seu nome? Falou, olha, é impossível vocês pronunciarem meu nome. Use o nome que vocês quiserem. Aí ele falou, posso chamar você de João? Pois bem, pode me chamar de João. E foi chamado de João. O livro inteiro, a entidade interdimensional, que falou através da Carla Ruckert, ali da Phyllis Schleimer, Carla Ruckert não. Phyllis Schleimer, já estou trocando com a lei do Uno. Carla Ruckert é da lei do Uno. Com a Phyllis Schleimer, foi chamado de João. João. Vocês têm que entender o seguinte, Jesus, a força crística, é um ser interdimensional. É impossível os humanos poderem pronunciar o seu nome. Assim como de todos os seres interdimensionais. Então, não interessa. Por exemplo, não importa se é Jesus, se é Yeshua. O importante é você entrar o quê? Na ressonância, na frequência, na vibração desse ser. Esse tipo de discussão é inútil. É totalmente fútil. Que realmente não tem o despertar da consciência. Infelizmente. Vamos dar continuidade. Por exemplo, quando a dama, a Lady, apareceu pro Chris Betts, o Chris Betts falou, qual é o seu nome? Ah, você pode chamar eu de Maria, você pode chamar eu de Hathor, do Egito, porque aquela entidade que eles deram esse nome de Hathor também era eu. Eu também posso ser chamado de Afrodite, de Vênus. Eu sou uma consciência feminina primordial, só isso. Só isso. Não se preocupa com nomes. Em outras palavras. Então temos inúmeros exemplos. Vamos dar continuidade. Aqui, viagens interdimensional possuem a capacidade de operar interdimensionalmente. Instabilidade. Pode vibrar de uma forma que lhe permite atravessar objetos sólidos como montanhas, como acabamos de falar. Vulnerabilidades e contramedidas. Apesar de serem altamente avançados, essas naves não são invencíveis. Aí que está o porém. Confirmando novamente o doutor Steve Greer. JP confirmando o doutor Greer. Possibilidades de queda. As naves podem cair, mas isso é considerado uma avaria causada por tecnologias hostis. De quem? Dos sites negros. Armas escalares.
armas de contenção. Os maus, entenda, os Majestic 12 e companhia, possuem tecnologia descrita como espécie de onda de rádio ou radiação, ondas escalares, em outras palavras, que podem derrubar essas naves. Sim, em circunstâncias específicas. Por isso que eles utilizam que agentes P3. JP novamente confirmando os agentes P3 que podem hackear o sistema de navegação dessas mesmas espaçonaves que operam através da consciência. Se opera através da consciência, um agente psiônico potencialmente pode alterar a navegação dessas espaçonaves, mantendo elas mais tempo na nossa fisicalidade do que elas deveriam, aonde elas se tornam alvo. Por isso que há a queda de 2 espaçonaves, em média, segundo o Dr. Steve Greer, por ano. E aqui, meus amigos, para recapitular, quando foi essa atualização do Alabama? No dia 4/5/2023, aqui, atualização do JP. Isso foi há muito tempo. Tá ok, meus amigos? Pois bem, já faz alguns anos. E nessa nova missão, ele estava com 8 pessoas, incluindo o próprio JP, para o norte do Alabama, que é a atual sede, que foi anunciado agora recentemente, da Space Force, oeste do Mississippi. JP pegou seus equipamentos e armas e partiu com a equipe. JP esteve por 5 dias nesta missão, fora de casa. Que coisa. A porta de entrada que dava acesso a essa base subterrânea, que será a nova sede da Aliança da Terra, definitiva, junto com os extraterrestres e os seres interdimensionais no Alabama. Agora vocês entenderam a importância da notícia do loirão. Porque o povão comum falou, mas por que o loirão tava ali toda a cúpula da Casa Branca, Gidivense, todo mundo presente, secretário Resto, todo mundo. Aí pensaram, loirão vai anunciar algo bombástico. Ele anunciou algo bombástico, só que a maioria não tem visão além do alcance, infelizmente. Não assiste o JP, não assiste o meu canal, aí não vai conseguir interpretar absolutamente nada. Infelizmente. A porta de pedra tinha mais de 6 metros de altura e ficava numa colina. Quando essa porta se abriu, ela emitiu um eco estrondoso e surgiu ao redor, iluminado por uma luz laranja. Luz laranja. Isso é muito interessante. Inclusive tem uma matéria, meus amigos, que saiu no OVNIs hoje, que foi mencionada também pelo Ross Contart e um novo denunciante militar, que agora esqueci o nome dele, não vem ao caso aqui, que fala desses orbes laranjas, sem falar do Chris Bradson. Orbes laranja ou luz laranja luminosa é a forma no qual seres interdimensionais transitam na nossa densidade. Espetacular. Lembre-se, toda vez que a dama se manifestou para o Chris Bradson, previamente apareceram o quê? Orbes laranja. Sempre foi antecipado por orbes laranja. Havia muitos tubos e encanamentos no local, no tamanho que eles entraram nas instalações e foram submetidos a uma varredura de seus corpos e moléculas. Aqui é a varredura dos corpos, deles. Foi feita uma análise. Muito bom. Dando continuidade aqui. Após a inspeção, eles caminharam até um hangar do tamanho de um estádio de futebol, com naves entrando e saindo, um espaço-porto. Várias entidades saíam dessas naves, entidades extraterrestres e interdimensionais, entrando pacotes que seriam uma espécie de quadrado metálico transparente. No teto hangar havia um espaço aberto oval, por onde naves embarcavam e desembarcavam. Nessa base, eles desenvolveram uma tecnologia laser holográfica, a qual formava um canudo que vai da atmosfera até a entrada da instalação e torna as naves imperceptíveis. Então, uma espécie de camuflagem holográfica, para que eles não sejam identificados. Maravilhoso. Repleto de seres extraterrestres, que é a nova base agora da Aliança da Terra. JP observa que a NASA tem essa tecnologia laser, que em breve irá disponibilizar as fotos. Estamos esperando, JP. Essa base específica pertence aos militares. JP relata que os seres que ocupavam as naves extraterrestres eram altos, compridos, alguns com pele azul, pode ser andromedano, interessante, pele azul, cabelo alaranjado, sem sobrancelhas e com feições humanas. Fantástico. As naves embarcavam e eram lido de inventários de naves, e eles descarregavam a mercadoria. Esse tipo de negociação foi interrompido, depois retomado a partir de 2020. JP não pôde dar detalhes sobre este episódio em específico.
A missão de JP era pegar um dispositivo de cura que era usado pelos antigos. Além dos extraterrestres, essa base é usada para descarregar e despachar mercadorias e dispositivos para missões secretas na Terra. Uma base operacional sigilosa, usada pelos Chapéus Brancos. E agora é a nova sede da Space Force. Maravilhoso. Anunciado pelo próprio Loirão. Espetacular. Né? E ele conta, JP, ainda que esse dispositivo de cura é destinado para seres aquáticos que vivem em outro lugar. Então estamos dando suporte aqui, um auxílio para os seres aquáticos. Maravilhoso. Lembrando que existe uma horda de seres aquáticos. Uma gama, melhor dizendo, uma gama de seres aquáticos nos nossos oceanos. E também isso faz parte das revelações. O próprio Eric Burleson cantou, meus amigos, que haverá denunciantes. Não vai ser dessa vez, não. Mas por certo da próxima. Agora, no dia 9/9, que terá audiências no Congresso dos Estados Unidos, que falam sobre bases repletas de alienígenas. Fantástico. Também o almirante Gallant também fala dessas bases alienígenas. Espetacular. Nos próximos dias, teremos um número maior de denunciantes. Fantástico. Que foram contratados por essas sondas e por esses terrestres. Muitas dimensões paralelas estão sendo abertas e muitas naves irão aparecer do nada. Então, meus amigos, um dos propósitos aqui dessa mega operação é abrir vários portais pelo mundo para que os seres interdimensionais possam atuar aqui. E falando nisso, o Ross Contact fez uma live, meus amigos, que é simplesmente sensacional, falando de orbes vermelhos, orbes laranja, que estão aparecendo em todos os lugares do mundo. Ou seja, seres interdimensionais. As portas foram abertas. Espetacular. Só espera o quê? A interação com a nossa consciência. Estou só aguardando isso. A sua iniciativa. Fantástico. Os escuros tentarão fomentar confusões com tudo isso. Verdade. Já estão fazendo. Tentando confundir a cabeça das pessoas para até mesmo tentar incutir a ideia de uma invasão fake. E subverter esta ação maravilhosa. Fantástico. Muitas dimensões paralelas estão sendo abertas e muitas naves irão aparecer do nada. Os escuros tentarão fomentar confusões com tudo isso, mas JP acredita que se os espertos, os escolhidos, fizerem a coisa certa, mantendo-se na vibração do amor, tudo vai dar certo. Existe um cronograma pronto para acontecer e nada irá impedir. Lembrando o Loirão, nada pode impedir o que está para acontecer. Na sua última postagem, quem assistiu terça-feira sabe muito bem o que eu estou falando. A live de terça-feira. Enquanto isso, o deputado Burleson não está de brincadeira, e nem o Tim Burchett. O deputado Burleson apresenta a Lei de Divulgação de UAPs de 2025 como uma emenda NDAA. E está aqui o Congresso Gov, promulgado pelo deputado despachado, no caso, pelo deputado Burchett, que está aqui ao lado da foto do Eric Burleson. HR 5060, fornecer proteção aos denunciantes. Algo que já estava sendo reivindicado, admoestado, pedido, inúmeras vezes foi pedido pelo Dr. Steve Greer, que é algo necessário para que os verdadeiros denunciantes de primeira mão possam pular como pipoca no Congresso dos Estados Unidos. Comparecer como pipoca na panela. Denúncias de funcionários federais para resolver o uso de fundos de contribuintes federais para avaliar ou pesquisar material de fenômenos anônimos não identificados e para outros fins. E o Tim Burchett está com esse projeto de lei de dar amplas proteções às testemunhas. Espetacular. Parece que estão ouvindo o doutor Steve Greer. E o próprio advogado, lobista e ativista da causa da divulgação, no caso o Danny Sheehan, revelou que há um esforço para Jay Stratton, que é o chefe do David Grush, ex-chefe de um programa de avanço de armas do Pentágono, testemunhe, porque ele é testemunha de primeira mão. E ele pode comprovar, no caso, a existência da energia livre e, obviamente, das naves de engenharia reversa. Do Pentágono, testemunho que seria um desenvolvimento significativo. No entanto, a falta de proteções adequadas contra a retaliação é um obstáculo crucial, impedindo que indivíduos como Stratton e outros com conhecimento interno
se apresentem. Por isso que o Tim Buchete já está se mobilizando para que, já, aliás, já vai ser votado esse projeto de lei, dando amplas proteções às testemunhas, para não sofrerem retaliação dos Majestic 12 e do Estado Profundo. Realmente sensacional, para que a divulgação possa acontecer. Maravilhoso. Enquanto isso, aqui no nosso país, meus amigos, a coisa está mudando. Os ventos estão mudando ao favor daqueles que estão clamando por liberdade e pela verdadeira democracia. Meio independente, atenção. Assessor de Loirão, o Jason Miller, deu um recado aqui para o ministro, no dia do julgamento do capitão. Nós não negociamos com agentes do terror. Foi bastante enfático, para dizer o mínimo. Foi um recado bastante contundente. A fala é uma resposta à declaração do ministro do Supremo, saiu aqui no Metrópolis, essa matéria. Supremo Tribunal Federal, STF, mais cedo durante o julgamento do capitão, né, e outros 7 réus. No caso, o ministro aqui, né, AM, vamos colocar assim, o ministro AM, afirmou que a soberania jamais será negociada. Aí o assessor do Loirão, o Jason Miller, simplesmente disse, nós não vamos negociar com agentes do terror. Mas, claro, impossível. E na sequência, o governo aqui vigente começou a derreter. Em um movimento histórico, União Brasil e o PP acabam de dizer tchau. Lembrei do Teletubbies, né, Lente? Tchau, Lulu. Estamos abandonando o barco. Não queremos afundar junto. Isso. Pensamos bem, reconsideramos, estamos vendo a ação dos seres interdimensionais. Estou brincando aqui, tá, meus amigos? Na verdade, a pressão externa. Não acredito que eles tenham esse entendimento, mas não deixa de ser verdade, né? Isso, a dama tá atuando no mundo, não tem como mais. JP, agora no Alabama, Aliança da Terra. É claro que ele não tem esse conhecimento, mas é verdade. Foi por outros motivos. É claro que sim. A pressão, com certeza, a pressão do Loirão. Mas está surtindo efeito, para nossa alegria e satisfação. Aqui, barco furado do governo e anuncia a saída da base aliada. E agora, meus amigos, a oposição tem maioria no Congresso e também no Senado, independente do acúmulo da vida, de realmente alavancar aqui, efetivar a anistia para apaziguar o nosso país. Aliás, a única ferramenta, porque, meus amigos, polarização é algo horrível. Essa briga, essa divisão, essa disputa, e a única forma de realmente estancar esse grande problema é através de uma anistia ampla, geral e irrestrita. E estamos muito próximos disso acontecer. Porém, existe um portal, e esse portal vai se abrir exatamente neste final de semana. Já foi reportado no canal, haverá um grande eclipse, isso não é coincidência, no dia 7 de setembro, que vai realmente, creio eu, sacramentar uma nova independência no nosso país. Então aproveite esta abertura energética, não desperdice essa oportunidade e faça acontecer. Com isso, a oposição finalmente conquista a maioria para a pauta da anistia e começa a desfazer a tirania. A vitória parcial é do povo. Sim, então nunca tivemos um ambiente tão favorável para que mudanças efetivas possam suceder, meus amigos. Não podemos desperdiçar esta oportunidade. Então é muito importante todos se mobilizarem e comparecerem. Lógico, manifestações pacíficas, ordeiras, no próximo domingo, como sempre é. Aliás, isso é uma máxima das manifestações. Aqui, meus amigos, material apresentado para o Eduardo Tagliaferro ontem, na verdade não foi hoje, né, mas está recuperando aqui a notícia. No Senado Federal já foi entregue, para quem não sabe, ao governo americano em Washington, que está apreciando tudo que está acontecendo e observando de perto. O Irã está observando de perto. É interessante. Bem interessante. Lembrando que o Loirão, meus amigos, Loirão é um predestinado. Né? Putin também é um predestinado. E agora os ventos mudaram. Por isso que é importante a nossa presença. Por quê?
Porque isso vai ter um peso incrível. A mídia americana vai dar notoriedade às manifestações. Então isso vai passar no mundo inteiro. E vai ser replicado na União Europeia. Então a União Europeia vai ver, Estados Unidos vai ver, o mundo inteiro vai ver. Porque antigamente não existia força política. Hoje existe força política, principalmente internacional. E a força política interna está começando a criar corpo. Então é uma grande oportunidade. Porque a questão aqui, o Loirão não espera que o Supremo Tribunal mude, que não vai mudar. Não. Ele espera que o Congresso reaja. E agora, meus amigos, com essa debandada, né, do União Brasil, PP, que agora fazem oposição, com a maioria no Congresso, nós temos realmente a faca e o queijo na mão para que isso possa ser concretizado. Estão compreendendo? Pois bem. Aqui eu tenho que fazer um adendo, porque é o seguinte. Se você fica vendo, eu já falei isso e reitero, só notícia de superfície de geopolítica e não coloca DS na equação, se você não coloca a exopolítica na equação, aí você vai confundir tudo. A maioria dos analistas faz assim, infelizmente. Como muitas pessoas estavam perguntando sobre esta declaração aqui, essa postagem do Loirão, então eu faço questão aqui de prestar esse esclarecimento para vocês. Últimas notícias. Loirão envia uma mensagem ao Xichao e ao Putin. Mais ao Xichao. Xichao ao Putin. Por favor, please, dê meus cumprimentos calorosos ao Putin e ao Kim Jong-un. Agora, o Kim Jong-un, a Coreia do Norte, meus amigos, é um puxadinho do dragão. Tá? Ela só existe por causa do dragão. Aliás, Coreia do Norte e Xin é a mesma coisa. No caso, a Coreia do Norte é o Pitbull e o dono do Pitbull é o Xichao. Essa aqui é a realidade. Coreia do Norte nada mais é que um Pitbull do dragão. A partir do momento que que a China falar o seguinte, eu não quero mais financiar você, simplesmente a Coreia do Norte deixa de existir. Ela só existe por causa do financiamento do Xichao, do suporte, né, da assistência do Xichao. Enquanto você conspira contra os Estados Unidos da América, ele foi bastante aqui contundente. Foi aqui uma advertência bem forte aqui contra o Putin e o Xichao. O que será que efetivamente Loirão quis dizer? Explico, e é muito óbvio até. Aqui Loirão reivindica seu espaço de influência geopolítica e lança uma advertência de que essa aliança oriental não prejudique sua área de influência, viu? Vocês podem aí se reunir, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Fazer as suas transações, seus pactos comerciais, mas, por favor, não interfiram aqui no meu quintal, ok? E na minha influência, da minha área de influência geopolítica. Não prejudique a sua área de influência, em outras palavras, faça seus acordos trilaterais de comércio, porém não comece a remodelar o sistema financeiro sem antes que eu mesmo possa delimitar minha área de atuação. Olha, vocês sabem que o sistema financeiro, e eu sei, eu estou ciente mais do que ninguém, que o Fed americano é uma porcaria, que o sistema fiduciário é comandado pelos globalistas para atender a agenda globalista, é comandada pela BlackRock, Davos. Só que primeiro eu preciso acertar certos assuntos pendentes, principalmente na América Latina. Depois vocês podem acelerar esse processo, que inclusive eu também irei participar e dar a minha colaboração. Estão compreendendo? Esse que é o fato. Sem antes que eu mesmo possa delimitar minha área de atuação e influência geopolítica. E respeitem o tratado que acertamos anteriormente sobre a partilha do mundo. Então, meus amigos, já existe um tratado da partilha do mundo. O mundo será multipolar, sim, só que terá área de influência. Por exemplo, a China vai ficar com a Ásia, isso é certo. A Putin vai ficar ali com a sua área de influência e também com a África. E os Estados Unidos vai ficar com as Américas, assim como a Europa. É claro que existem pendências ainda e algumas divergências sobre esse acordo, mas isso está chegando a um denominador comum.
Pois bem, o Kremlin leu a mensagem, se você duvida, é só ver a resposta do Putin. Kremlin leu a mensagem de Loirão sobre a suposta constipação, tem que mudar o termo aqui, entre Rússia, China e Coreia do Norte. O Kremlin espera que as palavras de Loirão sobre suposta constipação, aqui eu estou mudando a palavra de propósito, ok? Conspiração, da Rússia, China e Coreia do Norte tenham sido irônicas, disse o assessor presidencial Yuri Ishakov aos jornalistas russos. Abre aspas. Os líderes não tinham a menor ideia de qualquer constipação durante os eventos de comemoração na China. Observou ele. Todos entendem qual papel... Aqui, prestem atenção. É bom colocar essas palavras em destaque. Todos entendem qual papel os Estados Unidos... Aqui todo mundo está entendendo, viu? A sua área de atuação e nós não vamos atrapalhar. Todos entendem aqui no qual papel os Estados Unidos e o próprio Loirão desempenham na situação internacional atual, acrescentou o Chakov. Vamos colocar legendas aqui? Loirão, fica tranquilo, nós não vamos tentar atrapalhar, nós não vamos obstruir a sua área de influência e atuação no cenário geopolítico, ou seja, nós não iremos atuar no seu quintal e vamos respeitar o acordo. Interessante. A mensagem aqui é bem clara. Fique despreocupado, Loirão. Não vamos desrespeitar o acordo e não vamos mudar a chave do sistema financeiro com sua ausência e participação ativa. E aqui está a fonte. Kremlin responde à alegação de Loirão sobre conspiração entre URSS, China e a Coreia do Norte. Pois é. Agora, você achar que o Loirão não tem essa consciência, meus amigos, então o JP perdeu o tempo dele. Porque o próprio JP é bem claro. Os intraterrenos forneceram contêineres de ouro para começar o reset ouro. Bom, se os extraterrestres forneceram ouro para remodelar o sistema financeiro, é porque o sistema financeiro vai ser alterado no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. E o que o Loirão está a par disso. Isso é uma obviedade, mas tem que ser repetido novamente. Por quê? Porque muitas pessoas tiram da equação a exopolítica e fazem uma verdadeira lambança com as informações, distorcendo tudo. Infelizmente. Por exemplo, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui um estudo completo. Pena que o tempo, às vezes, não permite. Meus amigos, o sistema bancário dos Estados Unidos é dominado pelos globalistas. Você acha que o Loirão não está sabendo disso? Só se você acha que o Loirão é um idiota. Agora tem um porém. Vejam o seguinte. Eu tenho que resolver certas pendências e governos tirânicos. Isso, opressores. Essa transformação financeira vai levar algum tempo ainda. Ela está sendo engatilhada, ela está sendo preparada. Só que enquanto isso, eu não posso ficar esperando. A dama falou, você tem que agir. Tem que tentar promover a paz. Tem que parar esses governos ditatoriais. E eu tenho que usar o quê? Os recursos que estão à minha disposição. Não pode esperar um ano. Então vamos deixar o Brasil do jeito que está, daqui 1 ano, 2 anos. Quando o sistema financeiro for remodelado, daí sim. Claro que não, né, meus amigos? Isso é uma questão de bom senso. Aqui, em 1910, os 6 homens mais poderosos dos Estados Unidos, todos globalistas, adoradores do capiroto, ok? Desapareceram. Eles embarcaram em um trem particular usando nomes falsos e desapareceram em uma ilha remota. O que eles criaram em total sigilo agora controla 30,5 trilhões em dinheiro americano. Ou seja, fundaram o Fed. Conspiraram, transformaram, remodelaram a economia do mundo para que os senhores do mundo controlem as finanças globais. É claro que isso tem que ser reparado. É óbvio. E o coração desse sistema financeiro trevoso está justamente nos Estados Unidos. Veja o que aconteceu naquela reunião secreta realizada na ilha Shekel. A ilha Shekel em inglês, Shekel Island, está localizada na costa da Geórgia, Estados Unidos, especificamente no condado de Glynn. Em 1912, 14 de abril de 1912,
O navio de JP Morgan, o Titanic, afundou levando consigo toda a oposição à criação do Federal Reserve Bank. Convenientemente, né? Só que o JP Morgan não estava presente. Na última hora, que não deu dor de barriga nele, ele não embarcou no Titanic. É claro. A rivalidade existia entre JP Morgan, John Jacob Astor IV, aqui, John Jacob Astor IV, que dava suporte ao Nikola Tesla, para quem não sabe. Ele era um grande apoiador do trabalho de Nikola Tesla de energia livre. Por isso que acabaram com ele. Pois John Jacob se opunha à criação do Federal Reserve, claro, e dos Estados Unidos. Além disso, qualquer financiamento de tecnologia de energia livre para a invenção de John Orwell Kelly da Astor não seria tolerado por JP Morgan, que não liberaria energia livre para o mundo. Aí ele deu um jeito dele embarcar no Titanic. E por acaso era o seu barco. Só que no último momento ele teve dor de barriga e não embarcou, convenientemente. Pois é. Entre 1800 e 1910, o sistema bancário americano estava falido. Os Estados Unidos não tinham autoridade central sobre a moeda, e isso foi provocado pelos próprios globalistas para forçar a criação do Fed. Mais de 30 mil tipos de notas estavam em circulação. Bancos faliram regularmente. Grandes pânicos em 1863, 1893 e 1907. A ausência de um credor de última instância significa que o único boato poderia causar uma corrida bancária. A Wall Street estava vulnerável. O público havia perdido a confiança. Uma reinicialização do sistema era necessária. Uma viagem de caça ao pato foi planejada em novembro de 1910. O senador Nelson Adler, chefe da Comissão Monetária Nacional, marcou um encontro, mas não foi em Washington. Foi na ilha da Geórgia. Eu nem sei se pronuncia assim, é Jekyll. Uma coisa assim, Ilha Jekyll da Geórgia. Propriedade de JP Morgan, também, claro, tinha que ser dele. E outras elites. Aldo que renunciou 5 homens, todos embarcaram em um trem particular, usando nomes falsos. Porque é uma verdadeira falcatrua. E tá todos eles aqui para vocês, na fotografia, para vocês. Um a um, todos globalistas. Quem eram os 6 homens? Eles representavam quase 25% da riqueza global da época. Nelson Adler, senador, sogro de John Rockefeller. Só gente boa aqui. Paul Umberg, sócio do Kuhn Lobby, aqui, arquiteto-chefe. Frank aqui, presidente nacional, Citibank, também estava ali, todos eles. Por que todo esse sigilo? Porque se o público soubesse que banqueiros privados estavam projetando um banco central, imagine, ou seja, um banco central privado, controlado por banqueiros, você acha que vai servir quem, né? Teria sido suicídio político. Éramos tão secretos quanto conspiradores. Sabíamos o que estávamos prestes a fazer, seria criticado. Palavras aqui do Frank Vanderlip. Então eles usaram apenas os primeiros nomes, funcionários foram demitidos e a imprensa proibida. O que eles realmente criaram? Em 9 ilhas, nas ilhas, no dia 9, em 9 dias na Ilha de Jekyll, eles esboçaram um projeto. Um sistema nacional de reservas, 15 bancos de reserva regionais, um conselho administrativo central, capacidade de expandir e contrair a oferta da moeda, propriedade privada, mas como supervisão federal. Não era chamado de Banco Central, o que era muito controverso. Em vez disso, o sistema de Federal Reserva. Todos os países do mundo têm seu Banco Central. Nos Estados Unidos, não. Tem o Federal Reserve, que é uma instituição híbrida, privada e pública. Coisa realmente única no mundo. Mas, na verdade, quem manda no Federal Reserve dos Estados Unidos é a BlackRock. Do rascunho secreto à lei nacional, o plano apelidado de Plano Aldo, que foi apresentado ao Congresso. Inicialmente fracassou, mas em 1903, aqui o Wilson, no cargo e após ajustes políticos, foi aprovado como lei do Federal Reserve. Desde então, o Fed nasceu e o público não fazia ideia como. Que, inclusive, tem recorte jornal da época aqui para vocês. Então, o que o Fed faz? Hoje, o Federal Reserve controla as taxas de juros, regula os bancos, imprime e retira dólares americanos, praticamente controla a economia global. Atua como credor de última instância, garante mais de 20 trilhões em dinheiro e crédito e liquidez, e é a instituição financeira mais poderosa do mundo. O que o Loirão fez? Ele utilizou essa estrutura que já estava pronta, que era usada como meio de escravidão,
como um meio de opressão e intimidação, ele pensou, opa, mas isso aqui pode ser muito útil, principalmente para tentar desbancar certos regimes autoritários. E por hora é a ferramenta que está à nossa disposição. Compreenderam? Compreenderam? Ou você quer o quê? Você queria o quê? Que o Loirão esperasse 2 anos? A gente não sabe exatamente quando. Talvez no máximo 2026, talvez 2027 só, que possa realmente ter o lastro ouro a nível mundial. Porque o lastro ouro só vai vir com a revelação. E até lá, vamos deixar os governos opressores livres, leves e soltos. É isso. Por favor, meus amigos, pragmatismo. Na vida você tem que ser pragmático. Questão de bom senso. Então vamos deixar o Brasil sucumbir, vamos deixar o Brasil do jeito que está, por exemplo, até 2027. Até 2027, no rumo que o Brasil estava, nós já seríamos uma Venezuela. É isso que você quer? Sabe, a pessoa tem que ter bom senso. Infelizmente. Infelizmente. Vamos continuar. O FED é um híbrido público-privado. Os bancos regionais do FED são propriedades privadas de bancos comerciais. Mas o presidente do FED é nomeado pelo presidente. O Congresso supervisiona, mas não pode ditar política sobre isso. Inclusive, o Loirão está numa briga absurda para demitir o presidente do FED. O Loirão também quer redefinir as políticas do FED. Por quê? Porque essa instituição foi feita pelos globalistas para atender os interesses dos globalistas. O FED altera as taxas de juros, imprime estímulos emergencial, socorre um banco. Fala sobre inflação ou recessão. Ele está executando um plano concebido em segredo por banqueiros não eleitos em uma ilha particular há mais de um século. Pois é. Pois é. 4 de março de 1913, ano que o FED foi estabelecido. Presidente Woodrow Wilson. Palavras dele, não são minhas. Desde que entrei na política, as opiniões dos homens foram confiadas, principalmente em particular. Alguns dos maiores homens dos Estados Unidos no campo do comércio e da manufatura têm medo de alguma coisa. Eles sabem que é um poder em algum lugar. Tão organizado, tão sutil, tão rasteiro, tão vigilante, tão interligado, tão completo, tão penetrante, que é melhor não falarem acima de suas respirações quando falam em condenação a ele. Está se referindo ao quê? A um poder paralelo. O FED é a base do poder paralelo. Ela que deu sustentação, por exemplo, e financiou os Majestic 12. Sem o FED americano, não existiria os Majestic 12. Pois é. Se o povo americano permitir que bancos privados controlem a emissão de sua moeda, primeiro pela inflação, depois pela deflação, os bancos e corporações que crescerão ao redor deles privarão o povo de todas as propriedades, até que seus filhos acordem sem teto no continente com seus pais, e os seus pais conquistaram. Por isso que o plano final desses trevosos é o quê? É um mundo onde você não terá nada e será feliz. Essa aqui é uma profecia incrível que foi proferida aqui pelo presidente James Garfield, 12 de junho de 1871. Acredito que instituições bancárias são mais perigosas para a nossa liberdade do que exércitos permanentes. Verdade. O poder de emissão deve ser tirado dos bancos e devolvido ao povo, a quem ele pertence. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Pois é. E tá aqui. Duvida? Loirão diz ser favorável levar o presidente do FED à justiça. Pois é. Só que o Loirão ainda ele precisa desse sistema. Ele precisa dessa ferramenta. Para a lei Magnitsky, para sanções. Estão compreendendo? Para fazer pressão na União Europeia, para fazer pressão na América Latina. Ele precisa. Compreenderam? Isso é pragmatismo. Só que o Loirão sabe que daqui 6 meses, 1 ano, até no máximo 2027, talvez até no ano que vem. Isso aqui é uma estimativa que eu estou apresentando para vocês. Ele vai ter que redefinir esse sistema. E os primeiros indícios da redefinição desse sistema são visíveis. Está aqui para vocês. O presidente dos Estados Unidos, Loirão, ameaçou nessa terça-feira, dia 12, já vai ter algum tempo, permitir que seja apresentada uma ação judicial abrangente contra o presidente do FED.
Jerome Powell, com quem está descontente, e por se recusar a reduzir as taxas de juros, e pelo custo da obra de reforma da sede da instituição. Nota: Loirão está declarando guerra ao Fed por causa da interferência de seu plano de contribuições para a economia americana ao baixar impostos e usar o dólar como ferramenta coercitiva com as taxas. E eles não estão permitindo. E está aqui. Palavras do Loirão. Estou considerando permitir que se inicie uma ação abrangente contra Powell, devido ao seu trabalho horrível, extremamente incompetente, na gestão da construção dos edifícios do Federal Reserve. Escreveu Loirão. Isso já faz algum tempo. Na sua rede social. Último, acho que dia 16, se não me engano. Uma vista local em julho resultou em uma cena inusitada. Loirão e Powell lá ao lado usando capacetes de segurança. Powell balançou a cabeça negativamente enquanto Loirão lia um documento que indicava que o custo das obras havia chegado a 3,1 bilhões de dólares, aproximadamente 17 bilhões de reais na cotação da época. Em seguida, o presidente do Fed corrigiu. O Federal Reserve estima o custo das obras em 2,5 bilhões de dólares. Já melhorou um pouquinho. No caso, em reais, seria 14 bilhões. 3 bilhões de dólares por um trabalho que deveria ter custado 50 milhões de dólares. É isso que o Loirão está alegando, um verdadeiro desperdício. Pois é. Insistiu o Loirão. Loirão afirma que a economia dos Estados Unidos está em transição. Vou ter que repetir, exame. Loirão afirma que a economia dos Estados Unidos está em transição e faz novo pedido de corte de juros do FED. Transição o quê? Mudança. Um processo de mudança. Como foi determinado por JFK em 1962, para a formação do quê? Do novo dólar lastro ouro. A liquidez está começando a fluir com os cortes do Fed e o estímulo da China. O presidente dos Estados Unidos, Loirão, afirmou nesta sexta-feira, dia 2, que a economia americana está em um processo de transição. Tem que recapitular essas notícias aqui. Nesse momento, as duas principais economias do mundo estão priorizando a liquidez em vez de estagnação. O estrangulamento do setor produtivo causado por taxas de juros elevadas, que beneficiam exclusivamente os interesses do corporativismo bancário, é indesejável. Presenciamos pela primeira vez um movimento em torno da criação de um novo dólar, como proposto por JFK em 1963, lastreado em ouro e prata, e de um sistema que beneficia a produção e o progresso, em detrimento da especulação financeira e do corporativismo. No sistema de dívida sob dívida. Anatocismo financeiro. E está aqui para vocês, meus amigos. JFK, na sua ordem executiva, poucos dias, acho que 10 dias antes de ser eliminado, ser cancelado, ele promulgou a reformulação do dólar. A medicina moderna permite à humanidade esperar por uma vida longa e ativa. Putin. Recentemente, uma breve conversa entre o presidente russo Putin e o presidente Xixao, lembra do encontro dos três? Justamente foi nessa ocasião. Sobre possíveis reformas de estender a vida humana até 150 anos. Expectativa de vida de 150 anos. Como o uso da medicina de transplante foi ouvida pela mídia. O encontro entre Putin ali, nas festividades, as festividades em Pequim. Aí o microfone acabou vazando essa conversa incrível, bastante pitoresca aqui entre Putin e o Xixao. Antes as pessoas, palavras, olha o teor da conversa deles. Antes as pessoas raramente viviam até 70 anos, mas hoje em dia, 70 anos, você ainda é uma criança, disse Xixao, conforme citado pela Bloomberg, acrescentando, abre aspas, as previsões são de que neste século há uma chance de também viver até 150 anos. Uau! E tá aqui, Poder 360. Microfone capta Putin e Xixao discutindo imortalidade. Imortalidade e transplante de órgãos. Mas, na verdade, não é transplante de órgãos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que eles estavam realmente cogitando. Na terça-feira, dia 2 de setembro, anteontem, o microfone captou o presidente russo Putin, independente, e o presidente Xixao, à esquerda.
Enquanto Putin e Xichao caminhavam em direção à Praça da Paz Celestial, ouve-se o tradutor do presidente russo falando em chinês. O microfone abriu. Não era para ter acontecido, mas vazou a conversa. A biotecnologia está em constante desenvolvimento. Depois de uma passagem inaudível, não deu para entender nada, o tradutor acrescentou que órgãos humanos podem ser constantemente transplantados. Quanto mais você vive, mais jovem você se torna. É, rejuvenescer. E você pode até alcançar o quê? A imortalidade. Fecha aspas. Em resposta, Xichao, que estava fora do alcance da câmera, fala em chinês que alguns preveem que nesse século os humanos podem ter uma perspectiva de vida de 150 anos. Isso aqui é muito significativo. Isso aqui é impactante. Você não tem ideia. Quem não tem visão além do alcance não consegue realmente interpretar isso de forma assertiva. Continuando, polo da verdade. Últimas notícias. Putin e Xichao foram flagrados discutindo sobre a possibilidade de humanos viverem até 150 anos. Possivelmente imortalidade. E transplante de órgãos enquanto caminhavam lado a lado. Com Kim Jong-un também, da Coreia do Norte, durante o desfile militar da China em 3 de setembro de 2025. NBC News. Alex Collier. Vamos linkar agora as informações. Com a implementação das novas tecnologias médicas, Alex Collier, contatados andromedanos, a expectativa de vida vai aumentar pelo menos 25 anos. Talvez 35 anos com as novas tecnologias. Eu não ficaria surpreso se nossa expectativa de vida aumentasse mais de 50 e 75 anos. O que para a maioria de nós nos daria uma vida útil de 150 anos. E temos a responsabilidade de fazer o que pudermos para ajudar a construir as gerações futuras. Temos que nos dedicar a isso. Estamos preparando o futuro para as próximas gerações. Alex Collier. Mais referências. O capitão Randy Kramer, denunciante de serviço espacial, fala sobre as MedBed, como elas funcionam. Na verdade, meus amigos, aqui o Xichao e o Putin estão fazendo alusão e pré-anunciando a chegada das novas tecnologias médicas, ou seja, as MedBed. Claro, não tem o que falar. Randy Kramer descreve sua experiência com a cama médica no programa espacial secreto. Eu preciso dar uma perspectiva nova para vocês da realidade. Entenda o seguinte. Se vocês que acompanham o canal, vocês sabem da dama, vocês sabem dos seres extraterrestres, dos criptoterrestres, das operações. Como que será esse novo mundo? Esse novo mundo será pautado na direita? Não. Esse mundo será de esquerda? Não. Aliás, o conceito de esquerda e direita foi criado pela Matrix. Para o quê? Para dividir as pessoas e a sociedade. Então esse novo mundo não será pautado nem pela direita e nem pela esquerda. Então, loirão, que representa os conservadores, aquelas pessoas de bem, independente do espectro político que elas representam, elas pensam o seguinte: isso aqui é temporário. Temporário. O importante é combater a DS e os Majestic 12. Porque no final das contas, tudo será reformulado, terá um lastro ouro, terá entrega das tecnologias, energia livre, nós vamos interagir com os extraterrestres, é uma nova sociedade. Então isso aqui é transitório. E qual é a prioridade para que esse novo mundo possa surgir? Destruir os Majestic 12. Estão compreendendo? Então isso é uma nova visão da realidade. É uma nova visão da realidade. Agora, os governos têm problemas? Com certeza tem. Com certeza tem. Mas a questão é o lado que você defende, a agenda. A Rússia é um governo autoritário? Com certeza é. Lembra bastante o governo militar aqui no Brasil na década de 60 e 70. Bem igualzinho, é idêntico. É uma democracia? Não. Não. Não é. China piorou. Coreia do Norte nem se fala. Mas a questão agora é combater o globalismo, é o Federal Reserve, são os banqueiros, é Davos. Estão entendendo? Porque tudo isso é transitório, é uma ilusão. E
Se tem uma coisa que não entra lá na Rússia, são as porcarias das ideologias aqui dos globalistas. Identitarismo não existe lá. Aliás, os Rockefeller não entram na Rússia. Vocês estão entendendo? Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Cada um no seu quadrado, dentro das suas possibilidades, vivendo, né, o quê? Nessa encenação. E esta é a encenação. Encenação de direita e esquerda. O importante é combater o globalismo e abrir as portas para a entrega das tecnologias. Porque é isso que interessa, é isso que vai mudar o mundo. Mas tem gente que não tem essa compreensão. Não tem. E não quer também. Igual aquele macaquinho, né? Fecha o ouvido, o olho, nada sei, nada ouço, nada vejo, nada... Né? Pois é. Também nada escuto. Lente de projeção holográfica, porque a realidade é holográfica. Projeta essas imagens genética idêntica ao nível celular da pessoa que você está tratando sobre o tecido danificado. A cama MedBed, meus amigos, simplesmente ela é uma máquina do tempo. Então todos os princípios, por exemplo, a construção da energia livre, da viagem do tempo, de todas as grandes tecnologias estão ali sintetizadas no funcionamento da MedBed. Inclusive a MedBed, ela é viva, ela é como se fosse uma nave orgânica. Lógico que não é uma nave, mas ela é senciente. E ela simplesmente vai monitorar o seu corpo, captar a célula com o tempo que estava boa, lá no passado, 20 anos atrás a célula estava boa, vamos reconstruir essa célula boa novamente. Através de tecnologia holográfica, ela vai ser refeita. Porque aqui é bem técnico, eu não vou ficar lendo aqui tudo para vocês, mas é basicamente isso. JP confirma. Haverá diferentes tipos de MedBed, JP fala. Inclusive vai ser criada uma MedBed civil, porque a MedBed também pode ser usada como arma de destruição em massa, então isso é um problema que está sendo resolvido. Pois é. Aliás, toda a tecnologia extraterrestre pode ser revertida em arma de destruição em massa, e a MedBed não é exceção. Por isso que eles estão criando uma versão da MedBed, que não possa ser revertida em brinquedinho de destruição em massa. Tudo isso está sendo providenciado. Por exemplo, aqui a informação do Emery Smith, grande Emery Smith, que trabalhou no Serviço Espacial na base de Kirtland. Fez autópsia, inclusive ele conseguiu analisar mais de 3.000 tecidos diferentes de extraterrestres. Assim como hoje existem materiais sintéticos que podem ser implantados no corpo humano para substituir tendões ou reforçar estruturas. E o mesmo princípio se aplica a outros contextos, como no caso de espaçonaves. As células sintéticas são geometrias, como o favo de mel, e de alguma forma recebem energia. Essa energia é transmitida ao corpo, provavelmente utilizando o éter, energia taquiônica, ou superluminais, para animar esses corpos. A maioria das amostras não é apenas testada, eles estão tentando aprender a hibridizar essas células com células humanas. E pelo visto, isso já foi feito. O Chichal já cantou, juntamente com o Putin. Já chegamos nesse nível. Coisas em laboratório, misturando-as. É isso que estão tentando fazer. Lembrando que o Emery Smith disse isso há mais ou menos 10 anos atrás. Hoje, 7 órgãos que já foram produzidos no laboratório: pele, orelha, vaso sanguíneo, coração, fígado, traqueia e bexiga. Só que a questão é que esses órgãos são perfeitos. E são a prova de rejeição. E isso poderia propiciar o que? A imortalidade. Justamente isso que o Chichal estava comentando com o Putin. Nas últimas décadas, importantes avanços tecnológicos na área de bioengenharia e da medicina regenerativa têm permitido que especialistas de todo o mundo aprimorem órgãos artificiais e até criem estruturas biológicas complexas em laboratório. Espetacular! E se você não acredita que o universo é holográfico, a CIA está jogando aqui um documento classificado na sua cara, falando exatamente o oposto. O universo holográfico, sim,
E durma com essa. De acordo com documentos classificados da CIA, nosso universo é teoricamente um universo holográfico, confirmando vários físicos teóricos. Com uma projeção tridimensional criada pela intersecção de campos de energia oscilando em frequências variadas. No núcleo está o absoluto. Em repouso, a energia é infinita. Sensacional. Maravilhoso. E aqui tem um longo estudo, meus amigos. Presta atenção. Polo da verdade. Somos containers, recipientes para uma consciência única e singular, que existe além do espaço e do tempo e das dimensões. Ela usa organismos e seres vivos como receptáculos, veículos para vivenciar a existência, a si mesma e ao universo. Então, todos nós somos o quê? Somos fractais de uma consciência universal, ou seja, da fonte criadora. Está comprovado. Isso não é teoria, isso não é ser espiritualista, isso é um fato concreto. Estão compreendendo, meus amigos? Por exemplo, o Dr. John Brandenburg fala da cúpula de Washington, que seria apenas uma cobertura para falar sobre o 3I Atlas, o novo objeto interestelar. E provavelmente essa reunião entre o Putin, o Xi Jinping e o Kim Jong-un, né, da Coreia do Norte, trata-se da mesma coisa, só que para tratar o quê? Da entrega das MedBed e das novas tecnologias médicas. A mesma coisa. Só que o primeiro aqui, essa reunião foi uma fachada, né, aonde o loirão recebeu o Putin para tratar da Ucrânia, junto com praticamente toda a aliança ocidental, com exceção do Japão, para tratar a respeito do 3I Atlas. Com certeza, essa reunião que foi feita também ali na China, foi também uma cobertura, uma fachada para tratar do pré-anúncio da entrega das novas tecnologias médicas. Pois é. Pois é. E na próxima live a gente vai falar sobre o universo holográfico. Meus amigos, é aqui o Walter Rousseau, que para muitos, o próprio Tesla foi o seu mestre. Se existe alguém que foi o mestre do Nikola Tesla, foi esse homem aqui, que tinha uma visão além do alcance. Ele foi rechaçado na época dele. O próprio Tesla falou, o mundo não está preparado para suas informações. Só para vocês terem uma ideia, todos os escritos do Walter Rousseau foram canalizados, são a base de toda a tecnologia do serviço secreto espacial e da física teórica, principalmente da física quântica moderna. Partiu dele. Teve origem nesse senhor aqui que está na tela para vocês, que foi o Walter Rousseau. Walter Rousseau. Fantástico. Até mais, meus amigos. Acuria Matê, gratidão.